Fala galera, tudo tranquilo? Bom pessoal, na aula passada nós vimos que um corpo para emitir luz ele precisa estar numa alta temperatura. Depois nós vimos que é possível aumentar a temperatura de um corpo usando a eletricidade. E aí para explicar isso melhor eu mostrei para vocês o funcionamento da pilha de volta, eu mostrei para vocês a primeira lâmpada ou a primeira vez que a gente conseguiu emitir luz através da eletricidade, que foi a pilha de arco carbônico, e mostrei para vocês aqui nesse último slide da aula passada os elementos que constituíram o sucesso de Thomas Edison, que é a lâmpada incandescente, e comparei com os materiais que nós usamos nos dias atuais. Agora, uma pergunta que é bem interessante é a seguinte, pessoal: como que a eletricidade é capaz de aquecer o filamento ou qualquer outra coisa até que ele se torne incandescente? Então agora a gente vai tentar perceber como que a eletricidade produz esse aumento de temperatura. Como que isso acontece efetivamente? Por que isso acontece? É isso que a gente vai tentar responder nessa aula. Beleza, pessoal? Então, para responder essa pergunta, nós vamos olhar para a lâmpada, mais especificamente para o filamento da lâmpada, um pouquinho mais de perto. Então vamos olhar aqui uma lâmpada tradicional e eu vou dar um zoom no filamento dela, que é um material metálico. As de hoje, esse material aqui é tungstênio, por exemplo, tá? Então a gente coloca aqui e vamos ver o interior dela. O interior desse filamento ou de qualquer material é composto por átomos. E esses átomos, pessoal, eles possuem elétrons. E a gente sabe que quando a gente está falando de metais, eles são bons condutores elétricos porque eles possuem uma grande quantidade de elétrons livres, que são os elétrons que são mais facilmente arrancados do átomo, que são essas bolinhas azuis que eu coloquei aqui. Então as bolas vermelhas elas estão representando os átomos do metal, e as bolinhas azuis elas estão representando os elétrons livres desse metal. Quando a gente fala que esses elétrons são livres, quer dizer que eles podem se mover ao longo de todo o material. Um bom condutor elétrico ele possui uma grande quantidade de elétrons livres, ou seja, a carga, os elétrons eles conseguem se mover. E o que a gente vai fazer para entender essa ideia é perceber o funcionamento microscópico dessa lâmpada quando a gente passa eletricidade aqui. Então vamos entender isso um pouquinho melhor. Primeira coisa, a gente lembra que os elétrons eles possuem uma carga elétrica negativa, tá, pessoal? E essa carga elétrica corresponde a menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Nós chamamos esse valor aqui de carga elementar, porque ela é a carga tanto do elétron negativa quanto dos prótons que constituem o núcleo desse átomo. Só que os prótons possuem esse mesmo valor de carga, só que positiva. Tá bom, pessoal? Então esse valor nós chamamos de carga elementar. 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E a gente sabe que esses caras não estão parados, igual nessa imagem. A gente sabe que esse material ele está o tempo todo se movendo, beleza? Então, pessoal, a minha pergunta é a seguinte. Esse material está aqui, os átomos estão vibrando, os elétrons livres estão se deslocando, porque eles são livres para se mover. Pessoal, aqui tem um erro na animação, tá? É claro que um elétron não passa dentro de um átomo dessa forma, mas eu não conseguiria fazer uma animação muito melhor do que isso, tá bom? Bom, e nessa configuração aqui, essa agitação, ela não está nem aumentando nem diminuindo, porque esses elétrons estão interagindo com os átomos, mas não tem nada fornecendo energia para esse sistema, não tem nada externo fornecendo energia para esse sistema. Aí o que a gente faz é pegar essa lâmpadazinha e ligar numa bateria, né? Ou na tomada da sua casa, pode ser também. Quando a gente faz isso, nós pegamos o polo positivo da lâmpada. Pessoal, geralmente o polo positivo da lâmpada é o biquinho dela aqui na ponta, ó. Aí a gente liga aqui no polo positivo. Então eu liguei com um fio aqui o polo positivo. E aqui a parte que a gente rosqueia no bucal é a parte negativa. Aí a gente vem e liga esse cara na parte negativa. Quando a gente faz isso, pessoal, a gente está fazendo com que esse filamento fique submetido a uma voltagem.
eu estou ligando essa lâmpada em um polo positivo e um polo negativo. E todo o material condutor da lâmpada vai sentir essa eletricidade. Então é como se eu estivesse pegando esse pedacinho de filamento aqui que a gente deu zoom e estivesse ligando no polo positivo e no polo negativo. E aí quando a gente faz isso, olha só o que acontece. Os elétrons livres que estavam se movendo aleatoriamente aqui, eles passam a se mover em um sentido preferencial. Eles passam a se mover no sentido do polo positivo. Afinal, carga positiva atrai carga negativa. E outra, eles são repelidos pela carga negativa, né? Carga negativa repele carga negativa. Então, esses elétrons, como eles são livres para se mover ao longo do material, eles passam a ter um movimento preferencial. Aqui, pessoal, de novo tem um errinho de animação, porque é claro que tem mais filamento aqui do lado, né? Então tem mais elétrons chegando. O sistema não para, igual a animação mostra. Você vai ter um bando de elétrons chegando e passando, e os elétrons vão ficar passando aqui continuamente. Então, elétron passando nesse sentido continuamente. Vai sempre chegar mais elétrons que vai passar continuamente pelo material. Mas o que acontece, pessoal? Quando esses elétrons aqui eles estão passando, eles estão recebendo energia do polo positivo e do polo negativo, porque eles fazem força nesses elétrons. Então, quando alguma coisa faz força em outra coisa, ela fornece ou retira energia. Nesse caso, a gente está fornecendo energia para esse pessoal aqui. A gente está dando movimento para eles. Só que esses elétrons, quando eles estão se movendo aqui através dos átomos, eles interagem com esses átomos e aumentam a vibração desses átomos. Então, na prática, o que acontece é que a passagem dos elétrons em um sentido preferencial faz com que os átomos do material aumentem o seu grau de vibração, eles começam a vibrar mais. E se você lembrar lá do seu segundo ano, você vai lembrar que a agitação dos átomos está relacionada com a temperatura. Quanto mais esses átomos ficam agitados, quanto maior a agitação atômica do material, maior é a temperatura do material. Então é isso que faz com que a temperatura do material aumente. Os elétrons, quando eles passam a se mover em um sentido preferencial, eles começam a fornecer energia agitacional, a energia de vibração para esses átomos. Eles começam a vibrar mais. E isso significa aumentar a temperatura. Então, quando esses elétrons sentem os polos positivo e negativo, eles se movem em um sentido preferencial. Claro que esse movimento não é retinho, tá, pessoal? Percebam que eles vão num movimento um pouco caótico, mas eles têm um sentido de movimento preferencial. Isso é o que nós chamamos de movimento ordenado. Então, galera, o que nós temos é que quando a gente liga o nosso filamento da lâmpada em uma bateria, em um polo positivo e um polo negativo, os elétrons livres passam a ter um movimento ordenado, em um sentido preferencial no caso do polo positivo. Esse fluxo de elétrons, esse movimento ordenado de elétrons, nós chamamos de corrente elétrica. Então está aqui, o movimento ordenado dos portadores de carga, no caso aqui os portadores de carga são os elétrons, beleza? No nosso caso, constitui o que nós chamamos de corrente elétrica. Pessoal, nós vamos simbolizar matematicamente a corrente elétrica pela letra I, tá bom? Então, sempre que você vê esse I minúsculo aqui, vai estar simbolizando para a gente corrente elétrica, que é esse movimento ordenado dos elétrons. E quando esses elétrons estão com esse movimento ordenado, eles interagem com os átomos do material, fazendo com que esses átomos aumentem sua vibração, o que significa que ocorre um aumento na temperatura desse material. E é assim que esse material vai aumentando a temperatura, até que ele se torna incandescente, até que ele passa a produzir e emitir luz própria. Beleza, pessoal? Então a ideia, em resumo, é quando a gente liga o filamento em uma bateria, em um polo positivo e negativo, passa corrente elétrica por ele, e essa corrente elétrica é responsável pelo aumento da agitação atômica, pela agitação dos átomos. E isso significa aumento de temperatura. Esse efeito, pessoal, é chamado de efeito Joule. Então tá aqui.
O aquecimento do material, quando percorrido por uma corrente elétrica, é chamado de efeito Joule, beleza? Então, é assim que ocorre o aumento de temperatura e é por isso que a lâmpada se torna incandescente e passa a emitir luz própria. Os elétrons, ao passarem, fornecem energia para esses átomos que aumentam o seu grau de agitação e ficam mais quentes. O material como um todo fica mais quente, a ponto de atingir temperaturas de 3.000 graus Celsius, aproximadamente, que é o que acontece no caso do filamento de uma lâmpada. E a 3.000 graus Celsius ele passa a emitir luz própria, ele passa a ser incandescente. Beleza, pessoal? Então, a gente viu que o grande responsável pelo efeito Joule, pelo aumento de temperatura, é a corrente elétrica. Então, agora a gente tem que estudar um pouquinho melhor a corrente elétrica, a gente tem que entender direitinho a corrente elétrica, porque tem vários outros fenômenos associados à corrente elétrica que nós vamos estudar. Então, ela vai ser uma grandeza física muito importante para a gente a partir de agora. Corrente elétrica, beleza? Que é o movimento ordenado dos portadores de carga. E no nosso caso, os portadores de carga que se movem são os elétrons, beleza? Bom, entendida essa primeira ideia do que é uma corrente elétrica e como ela produz o aumento de temperatura, como ocorre o efeito Joule, a gente pode passar um pouquinho para frente. Vamos pensar agora nos tipos de corrente elétrica, tá, pessoal? Naquele primeiro exemplo, quem estava se movendo eram os elétrons livres do material, né? Só que existe a possibilidade de você ter o movimento de outros tipos de portadores de carga. Por isso que aqui na minha definição eu não usei o nome elétrons livres, eu usei o nome portadores de carga. Porque nesse primeiro exemplo, como aqui o filamento é um metal, nos metais, os portadores de carga que se movem são os elétrons livres, beleza? Agora, em outros materiais, existe a possibilidade de outros portadores de carga se moverem. E é isso que eu quero mostrar para vocês agora para caracterizar os tipos de corrente elétrica, tá bom? Então vamos lá. A corrente elétrica em que os elétrons se movem, nós chamamos de corrente elétrica eletrônica. Ou seja, ela é constituída pelo movimento ordenado de elétrons. A corrente elétrica eletrônica, ela é característica, ela é própria de condutores metálicos, como é o caso do filamento da lâmpada lá do tungstênio que a gente acabou de ver. Agora vamos supor que ao invés de ter um condutor metálico, eu tenha uma solução aquosa. Vamos substituir o metal por água. E aí vamos voltar para o exemplo lá da aula passada que eu dei para vocês, que foi quando a gente colocou sal na água. Quando a gente colocou sal na água, a gente lembra que o sal é o NaCl, né? É o cloreto de sódio. E o cloreto de sódio era um composto iônico. Era composto por íons de sódio e de cloro. E a gente viu que quando a gente jogava água nesse sal, esse sal ele sofreu uma dissociação, foi assim que a gente chamou. Os íons eles se separavam. Então a gente ficou, lá no caso, com uma solução mais ou menos assim, ó, com íons de sódio e íons de cloro. O íon de cloro é negativo e o íon de sódio ele é positivo. E aqui, pessoal, como é água, esses íons são livres para se mover. Isso aqui não é um metal em que os átomos estão presos. Aqui, os átomos podem se mover, as moléculas podem se mover ao longo do fluido, porque é água. Então, nesse caso, quando a gente coloca e liga na bateria, quando a gente coloca os polos, antes de pôr o polo, você tem um movimento aleatório, né? Então, essas moléculas de sal elas estão com movimento aleatório. E quando a gente liga na bateria, você passa a ter um movimento preferencial, um movimento ordenado. Só que agora não são só elétrons que estão se movendo. Na verdade, aqui nem tem elétron livre. Na verdade, o que você tem são íons se movendo. Os íons positivos são atraídos pelo polo negativo e os íons negativos são atraídos pelo polo positivo, né? Os opostos eles se atraem. Então, o que nós temos agora é um movimento de íons. Então, esse movimento ordenado de íons constitui o que nós chamamos de corrente elétrica iônica. Essa corrente elétrica iônica ela é própria das soluções eletrolíticas, ou seja, ela é própria
de meios aquosos que possuem íons. A gente chama isso de solução eletrolítica. Beleza, pessoal? Então, dois tipos eu já expliquei para vocês. A eletrônica é o movimento único e exclusivo dos elétrons. Isso acontece principalmente nos metais. A iônica é a corrente elétrica caracterizada pelo movimento ordenado dos íons, que é uma coisa que ocorre principalmente em soluções eletrolíticas, em meios líquidos. E agora, pessoal, a gente tem um terceiro tipo de corrente elétrica, que é a mista, que é muito fácil de entender a ideia, né? Na mista você pode ter o movimento tanto de íons quanto de elétrons livres. Isso aqui, pessoal, acontece muito em meios gasosos, tá? Um exemplo bem claro em que você tem uma corrente elétrica mista são as lâmpadas fluorescentes, tipo aquelas de tubo branca. Ali o que você tem são elétrons passando e excitando os átomos do gás. Essa palavra excitando, na física, nós vamos entender melhor mais na frente, tá? Mas é uma outra forma de emitir luz que não está associada a aumento de temperatura, mas isso eu vou falar mais na frente com vocês, tá bom? Mas nas lâmpadas fluorescentes, lá a emissão de luz ela não ocorre devido ao aumento de temperatura, e sim devido à excitação atômica. E quem excita esses átomos é a passagem de elétrons. E os íons dos gases, os íons que constituem esse gás que está dentro do tubo, eles também se movem. Então, dentro daquele gás ali, você tem movimento tanto de elétrons quanto de íons. E isso caracteriza para a gente o que nós chamamos de corrente elétrica mista, porque você tem movimento tanto de elétrons quanto de íons. Beleza, pessoal? E aqui eu posso já fazer um adendo. Lembra que na aula passada eu falei que nós não usamos mais as lâmpadas incandescentes? Que elas são proibidas de serem vendidas no Brasil? Pessoal, isso acontece porque a lâmpada incandescente, ela basicamente emite luz porque está numa alta temperatura. Isso significa que ela não emite só luz, ela também emite muito calor. E na prática o que acontece é que nas lâmpadas incandescentes, 80% da energia consumida é convertida em calor. Só 20% da energia consumida, da energia elétrica consumida, é convertida em luz, em energia luminosa. Então a eficiência da lâmpada incandescente é muito pequena, é muito baixa. Você gasta muita energia esquentando o filamento e emitindo calor para o meio em volta, do que você gasta muita energia com isso e tem pouca luminosidade sendo produzida. Eu não sei se vocês já trocaram lâmpadas incandescentes. Geralmente, quando você vai trocar uma lâmpada que estava acesa, ela geralmente está muito quente, você tem que esperar ela esfriar um pouquinho. Isso porque ela emitiu muito calor. Então você tem uma perda de energia muito grande na forma de calor. E aí as lâmpadas novas, as fluorescentes e as de LED, elas têm um princípio de funcionamento de emissão de luz baseados na física quântica. Por isso que eu não vou explicar agora, porque é um outro conteúdo. E nesse modelo, você também tem um pouquinho de emissão de calor, mas bem menos. Então, quando a gente fala de lâmpadas fluorescentes ou lâmpadas de LED, que são as mais atuais, elas consomem a energia produzindo muito mais luz e muito menos calor do que a incandescente. Então, ela é economicamente muito mais viável. Com elas, a gente economiza muita energia. Por isso que as lâmpadas incandescentes são proibidas de serem vendidas no Brasil, beleza? Porque elas consumiam muita energia para liberar muito calor. Então, para economizar a energia do país, a gente aboliu as lâmpadas incandescentes do país. E não só o Brasil, tá, pessoal? Se eu não me engano, Portugal e vários outros países também proíbem o comércio de lâmpadas incandescentes. É claro que você consegue comprar se você tiver uma justificativa nos lugares apropriados aí. Tá bom? Então essa é a ideia. E aqui a gente falou dos tipos de corrente elétrica, que são 3. Eletrônica, caracterizada pelo movimento ordenado de elétrons livres, ocorre propriamente nos metais. Corrente iônica, constituída pelo movimento de íons, é uma corrente própria de soluções eletrolíticas, que é líquidos ou fluidos que possuem íons. E a mista, característica dos gases, onde você tem movimento de íons e elétrons. Beleza? Então, 3 tipos de corrente elétrica aqui para vocês. Bom, agora que a gente entendeu os tipos de corrente elétrica, a gente tem que entender uma outra coisa que é importante, que é uma convenção. Para resolver os probleminhas, é interessante a gente dizer o sentido da corrente elétrica.
para onde é a corrente elétrica? Qual é o sentido dela? E aqui, pessoal, eu posso te perguntar. No nosso caso aqui, por exemplo, você tem íons positivos indo para o lado e íons negativos indo para o outro. E para onde está indo a corrente elétrica? Qual o sentido da corrente elétrica nesse nosso caso? E aí, pessoal, a gente podia escolher, pode ser tanto a favor do movimento da carga negativa ou a favor da carga positiva. Eu poderia escolher o sentido que eu quisesse. E aí, para a gente ter um padrão, nós convencionamos, ou seja, nós em conjunto, quando eu digo nós, eu digo os cientistas da época, fizeram uma convenção de adotar que o sentido da corrente elétrica será o sentido correspondente ao movimento das cargas positivas. Beleza? Então, por exemplo, lá quando a gente pensou nos metais, a corrente elétrica no metal, que é a corrente eletrônica, só os elétrons se movem. Mas o elétron não é carga negativa, então a corrente elétrica vai ter um sentido contrário ao movimento dos elétrons. Então, se os elétrons estavam indo para a esquerda, a corrente elétrica vai estar apontando para a direita, porque nós convencionamos que ela vai corresponder ao sentido do movimento das cargas positivas. Aí você pergunta, mas professor, lá no metal a carga positiva não se move. Pessoal, não tem problema. Mesmo assim, a gente pode entender que a corrente elétrica tem um sentido contrário ao movimento das cargas negativas. Beleza? Então, está aqui nos metais, os elétrons eles se movem no sentido do polo positivo, então a corrente elétrica ela vai apontar no sentido contrário. Beleza? Então está aqui, ó. Por convenção, quer dizer que não tem uma explicação para isso, a gente escolheu assim. O sentido da corrente elétrica corresponde ao sentido do movimento das cargas positivas ou oposto ao movimento das cargas negativas. Então, se carga negativa está indo para a esquerda, a corrente está para a direita. E quando a gente fala da solução iônica, lá da corrente elétrica iônica, a corrente elétrica vai corresponder ao sentido do movimento das cargas positivas. Então, para a direita aqui novamente. Beleza, pessoal? Então, esse é o sentido da corrente elétrica. Para ficar mais fácil de você lembrar, você pode imaginar que as cargas positivas elas sempre vão do polo positivo para o negativo. Então, está aqui. A corrente elétrica tem um sentido que vai do polo positivo para o polo negativo. Então, aqui ajuda a gente a lembrar. Em qualquer situação, seja em metais, seja em líquidos, solução eletrolítica, em gás, em qualquer lugar, a corrente elétrica ela sempre vai ter o sentido do polo positivo para o polo negativo, e isso é uma convenção. Tá bom? Então, sentido da corrente elétrica tá aí. Espero que vocês tenham entendido, tá bom?